E aí, pessoal, tudo bom? A gente estudou já várias funções orgânicas e a gente viu que existem isômeros. O que são isômeros? São compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas são diferentes. Então, por exemplo, se eu chegar no laboratório e tiver lá C4H8, eu não sei se é um alceno ou se é um ciclano. Se tiver C2H6O, eu não sei se é um álcool ou se é um éter, a não ser que tenha um nome embaixo. Então, se eu estragar o rótulo, tem jeito sim. Uso reativo para indicar qual é a substância. E a gente vai aprender hoje reativos. Mas bora ver como é que isso cai em prova. Vem comigo. Olha aí, que belo, hein? Que bela espécie. Ó, vê bem, pessoal, ele diz assim, em um experimento para identificação de compostos orgânicos foi empregado o chamado reagente de Tollens, uma solução aquosa de hidróxido de diprata, em que a prata encontra-se no estado de oxidação +1. É hidróxido de prata amoniacal, né? Em um tubo de ensaio, esse reagente foi misturado a um composto orgânico oxigenado. O tubo foi aquecido e, com o resultado, observou-se a formação do espelho de prata, ou seja, ele reagiu. Quem reage com Tollens é o quê? Vamos ver? Aí ele disse, um espelho de prata metálica nas suas paredes internas. A reação química ocorrida está representada pelo esquema a seguir. Então, tem um composto que eu não sei qual é, né? Ele vai reagir com o reagente de Tollens, né? Que é o nitrato de prata amoniacal, vai produzir um ácido carboxílico. Olha que bonitinho. Então, quer dizer que ele oxidou, né? E deu Ag, que é o espelho de prata. Pessoal, vamos para o quadro? Vamos. Vê bem. Preste atenção aqui comigo. Lá vem o quadro. Cheguei. Olha bem. A gente tem o que é o espelho de prata. O espelho de prata é uma reação. Você coloca aqui dentro um aldeído, pinga o reativo de Tollens, tá? E aí o reativo de Tollens reage formando prata. A prata adere à superfície do vidro e vira um espelho, né? Porque a prata atrás, aí na frente vira o espelho. Mas olha, o reativo de Tollens e o reativo de Philem são processos de oxidação. Tollens e Philem, que, pessoal, servem para diferenciar os isômeros. Que isômeros, Guga? Aldeído e cetona. Lembre você que o aldeído oxida, a cetona não. Então, o aldeído dá positivo para Tollens, a cetona não. Para Philem, o aldeído também dá positivo e a cetona não. Lembrando que Tollens é o que a gente chama de espelho de prata, certo? É a reação de formação do espelho de prata. E o Philem é o que, Guga? É um precipitado lindo, tá? Cor de telha, bem bonito. Vermelhinho assim, fica bem, né? Aquela cor de telha. Então, pessoal, o que é que aconteceu aqui? Aqui eu tenho um aldeído. Exatamente. Porque o aldeído, ao reagir, olha, C dupla OH, carbonila em carbono primário, né? Ao sofrer uma oxidação, ele leva até o ácido carboxílico, não é? Lembra da brincadeira ol-a-óico? Como é essa brincadeira? Álcool primário dá aldeído, aldeído dá ácido. Então, etanol dá etanal, que dá etanóico. Propanol dá propanal, que dá propanoico. Então, sempre é essa relação. Então, a questão trouxe exatamente isso. Ó. Ele perguntou para a gente o que era isso aqui, um composto oxigenado, que é um aldeído que sofreu oxidação e deu positivo para o espelho de prata. Então, o aldeído que foi oxidado. Lembre-se que reativo de Tollens e reativo de Philem são oxidações. Por isso que só dá positivo para aldeído, porque aldeído oxida, cetona não oxida. Certo? Aldeído oxida, cetona não oxida. Não é legal, pessoal? Então, vê, antes da gente começar a ver isso, vem comigo. Olha, se eu chegar no laboratório e tiver lá uma fórmula, só a fórmula C4H8, essa fórmula é uma fórmula CnH2n, né? Ou seja, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos.
Aí eu te perguntar, só olhando, sem nome, o que isso aí é o quê? Aí você diz, pô, Guga, isso pode ser um alceno. Pode ser um alceno, sim. Então, pode ser, por exemplo, pode ser qualquer alceno de 4 carbonos, né? Pode ser o but 1, ou não, but 2-eno, né? Que eu botei a dupla no carbono 2. Mas também pode ser quem? Pode ser o ciclobutano. Eita, Guga, é verdade. Então, como é que eu vou saber? Vê bem, pessoal, existe uma maneira de saber. É você fazer uma reação. Por exemplo, o but2-eno sofre oxidação branda. Aqui, o ciclano não. Então, a gente pode colocar uma oxidação branda. Por que o nome é oxidação branda? Porque é uma oxidação de Bayer, né? Que ela ocorre em pH levemente alcalino para neutro, por isso que ela é branda. Então, ela reage com o buteno, por exemplo, o buteno, porque tem dupla, ele dá um diálcool vicinal. O que é um diálcool, Guga? Diálcool é quando eu tenho duas hidroxilas, e vicinal é porque estão em carbonos vizinhos. Então, oxidou. E aqui, o nosso querido ciclano. Ciclano não reage. Não tem a dupla, então ele não vai reagir por oxidação branda. Então, é uma maneira de diferenciar. Eu tenho aldeído e cetona. Por exemplo, por que aldeído e cetona? Por que exatamente isso? Porque se eu chegar no laboratório e tiver essa fórmula aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C3H6O pode ser um aldeído, mas C3H6O também pode ser uma acetona. Então, aqui seria quem? Seria o propanal. E aqui seria quem? A propanona. Está notando o que é que eu estou querendo colocar para você? Quando os compostos são isômeros, eu preciso diferenciá-los. E para diferenciá-los, eu faço o quê? Eu vejo onde um reage e o outro não reage. Isso é o chamado reativo. Então, em química, a gente tem um processo de identificação da função química. Então, pessoal, agora que a gente já sabe o que vamos estudar, vamos estudar. Olha aí. Alceno e ciclano. Exatamente, o que eu acabei de mostrar, né? O alceno sofre oxidação branda, que é o chamado reativo de Bayer, que é uma oxidação em meio levemente alcalino. O ciclano, não. Mas, Guga, por que o alceno faz essa oxidação? Porque ele tem dupla. E a dupla é a parte reativa da cadeia, é onde os oxigênios entram, Então, cada oxigênio entra onde tinha um hidrogênio, formando dois álcools, E aqui não. Ele não tem a parte reativa da cadeia. Ele é um composto de ligações simples, que são ligações mais fortes. E por que o nome é branda? Porque ocorre em pH levemente alcalino, bem pouquinho, e a frio. Então é uma reação mais branda. E quem fez ela foi Bayer. Bayer, exatamente, o Bayer mesmo. Então ele é que tem um nome em homenagem a ele próprio, né? Reativo de Bayer. Diferencia o seno de ciclano, dando positivo para alceno e não dando positivo para ciclano. Guga, e esse tal de teste de bromo? Olha que legalzinho, pessoal. Ciclohexano e hex1-eno. Ciclohexano é cadeia saturada. Hex1-eno é cadeia insaturada. Então, olha bem. O teste de bromo na presença do tetracloreto de carbono, que é uma solução de bromo em tetracloreto de carbono, ela descora, ela perde cor, acastanhada, descora, devido à reação do bromo com as duplas, com a insaturação do composto. Então, quando ele tem dupla insaturação, tá certo? Essa reação, ela identifica se tem ligação dupla ou tripla. Olha aqui, Quando eu coloco, olha a dupla, o bromo reage formando um composto halogenado, um halogenado de bromo. Então, olha aqui, o ciclohexano e o hexeno. Então, lembra bem, tá bom, pessoal? Quando eu tenho bromo, teste de bromo. E por que no CCl4? Que é
o solvente, onde vai acontecer a reação, tá? Ele é meio inerte. Então, olha aí, no hexeno 1, ela reage, o bromo reage, ó. Então, descora, tá vendo aqui a solução, ó? E no composto saturado, não. Fica com bromo normal. Legal, pessoal? Guarda isso na tua mente, que é bom e bem importante. Outra coisa fundamental, hidrogenação catalítica. A gente estudou lá na parte de adição que existia uma hidrogenação chamada hidrogenação catalítica ou de Sabatier-Cendres, onde o óleo hidrogenado virava a margarina, virava gordura. Aí o que é que eu falei? Que o hidrogênio ia entrando nas insaturações do óleo, porque o óleo tem várias insaturações, ele é poliinsaturado. Quando vai entrando o hidrogênio, chega um momento que o óleo vira gordura, fica durinho, mesmo ainda tendo dupla. Porque o certo era a indústria hidrogenar todas as duplas, para que a margarina, para que a gordura fosse saturada. Mas não faz isso não, porque é caro. Então, nesse processo, algumas duplas sobram, e essas duplas podem ter isomeria trans. Aí a gente chama de quê, pessoal? Gordura trans, que o organismo da gente nem absorve, nem libera. O que é que acontece, então? O organismo armazena. E armazena onde? Aí é bronca, né? Nos vasos, que leva a entupimento, que leva a doença cardíaca séria e outros tipos de doenças também muito sérias, né? Então, pessoal, olha aí, a reação que transforma a margarina, o óleo em margarina, a uma hidrogenação catalítica. Hidrogenação porque eu estou colocando hidrogênio, e catalítica porque eu tenho um catalisador para facilitar o processo, tá? Então, lembra, é um processo importante. Outra reação. Guga, o que é o sino falso e o que é o sino verdadeiro? Veja, primeira coisa que eu quero que você entenda é que tanto o alcino falso quanto o alcino verdadeiro são alcinos. Legal? Os dois são alcinos. O nome falso e verdadeiro é só para dar uma característica. Olha que característica legal, vê. O alcino verdadeiro é aquele que tem pelo menos um hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Ó, aqui, ó, tem esse hidrogênio aqui ligado ao carbono da tripla. Guga, pode ter dois? Pode ter exatamente como você quiser. Então, esses daqui são chamados de alcinos o quê? Verdadeiros, que têm características ácidas, tá? Muito leves, mas tem, porque ele pode, ó, devido à tripla estar perto da ligação, ele pode ionizar esse hidrogênio. Quem ioniza hidrogênio tem características ácidas. Já o alcino falso não tem hidrogênio ligado diretamente ao carbono da tripla. Aí você pode dizer, oxe, mas não tem esse hidrogênio aqui? Ele não está ligado ao carbono da tripla, não. Ele está ligado a um carbono que está ligado ao carbono da tripla. Então, aqui é um alcino falso. Mas é alcino, tá, pessoal? Então, o alcino verdadeiro tem característica ácida. O alcino falso tem não, tá? Então, olha aí. O alcino verdadeiro é aquele que tem hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Por isso que ele reage com sódio. Sódio é um composto que tem o quê? Um metal alcalino, que tem características básicas. O alcino falso não reage, não. Então, num laboratório, se reagir com base ou com um metal alcalino, é verdadeiro. Se não reagir, não é. Então, alcino verdadeiro reage com sódio. Alcino falso, não. Guga, e para diferenciar aldeído e cetona? Aí, pessoal, a gente tem 3 reativos. Tollens, Philin e Benedict. Os aldeídos, eles oxidam facilmente. As cetonas, não. Então, como é que a gente consegue diferenciar esses compostos através de uma reação? Colocando eles para reagir por oxidação. Então, quem oxida é aldeído. Se não oxida, é cetona. Então, Tollens é uma oxidação? É uma solução com nitrato de prata amoniacal. E aí, esse nitrato de prata forma prata metálica. Essa prata metálica formada na presença do aldeído vai se prendendo ao vidro do tubo de ensaio e transforma aquilo num espelho. Philin é uma solução de sulfato de cobre 2, que fica com a cor
vermelha devido ao tartarato duplo de sódio e potássio, que é um sal. Então fica bem vermelhinho quando reage. E Benedict é uma solução de sulfato de cobre com citrato de sódio em meio básico, também reage. Então, pessoal, a gente tem como identificar olho nu. A reação acontece. Olha aí, vê, ó. Olha a primeira. Estamos fazendo aí, olha, um testezinho para você ver. Vai formar o espelho de prata, tá vendo, ó? Tá formando o espelhozinho de prata. Ô, Guga, tô vendo não. Peraí, isso aqui é uma prata, né? Então é um reativo de Tollens. Você consegue, reage com aldeído, não reage com cetona. Então, reativo de Tollens forma um espelho de prata. Aqui formou pratinha, formou um espelho. Tá certo? Então, não se esqueça. Ele oxida para ácido, logicamente, e forma a prata que vai aderir ao espelho. Aqui, ó. Prendeu, tá vendo? Formou aqui um espelho de prata. Outro detalhe importante, pessoal, a gente pode mostrar ele aqui, ó. Vamos ver se vocês gostam, ó. Eu já mostrei isso em outra aula, mas vou mostrar de novo, ó. Glicose é um polidroxialdeído. Aí, ó, lá no laboratório, botou para reagir, ó, caríssima essa reação, viu? Não espere ela na sua aula. Então tá mexendo, vai demorar mexendo um pouquinho para reagir, tá? Vou deixar aí o tempinho para a gente ver, ó. Ó, tá chegando na metade agora. Vai notando, ó, tá formando, ó o espelho, ó o espelho. Ó, vai refletir a turma toda que tá no laboratório, ó. Ó, tá formando, tá vendo? A prata tá aderindo, tá formando o espelho. Tá vendo o pessoal? Tá começando a ver o pessoal, ó. Aí tem gente que diz, tá vendo? Não, pô, tá vendo, né? Deixa de má vontade, faz isso não. Aí, ó, tá formando o espelhozinho, ó, tá vendo que bonitinho, ó? Ó, vai formar o povo, tá vendo? Formou. Reação cara, mas interessante, ó, tá mostrando todo mundo, ó. Dá um close. Vai mostrar a câmera e vai mostrar o pessoal no laboratório. Legal, tá vendo? Reação bonita, né? Formou sim. Isso é um reativo de Tollens. Tá, pessoal? E agora, ó, o reativo de Feeling, que vai formar um precipitado coritelho. Olha que bonitinho, fica bem vermelhinho quando você reage, ó. Bora ver? Colocou os dois tubos, olha. O reativo de Feeling é uma solução de sulfato de cobre, tá? Então, olha, vai começar a mudar de cor também daqui a pouquinho. Calma, que vai chegar na metade agora. Demora um pouquinho, ó. Tá começando a formar, tá vendo? Na nossa direita, ó. Tá vai formar, vai ficar vermelhinho. Olha aí. Ficou bem bonitinho. Então, reagiu. Certo? Geralmente os reativos têm essa característica, eles mudam de cor. Tá, pessoal? Então, tanto o teste de Feeling quanto de Tollens. Olha aí, vamos ver, ó. Você bota para reagir, aquece para acelerar a reação, né? Se for aldeído, vai mudar de cor. Se for cetona, não vai mudar de cor. O Feeling forma o quê, pessoal? Forma um precipitado cor de telha, vermelhinho, ó. Tá vendo aí, ó? Vamos ver. Tá aquecendo, ó, tá ficando, tá vendo aqui na nossa direita, ó, ficou vermelho. Então é porque reagiu. Legal, né? É interessantíssimo. Química tem umas coisas muito legais, né? Ou seja, quase tudo, né? Então vê, pessoal, e como é que eu diferencio um álcool primário de um secundário e de um terciário? Importantíssimo, teste de Lucas. Teste de Lucas é a reação com ácido clorídrico, HCl, concentrado na presença de cloreto de zinco, que é o ZnCl2. Aí vê, é imediata a mudança de cor para o álcool terciário, muda de cor lentamente para o secundário e praticamente não acontece nada no primário. A ocorrência da reação observando a turvação. A reação vai ficando turva devido à formação do haleto de alquila. Então, olha bem, Lucas, num álcool terciário, imediata. Num secundário, lenta. E no primário, não vai ter nada. Nem espere, que não vai rolar, tá? Só vai rolar se for álcool que... Ah, muito bem. Então, vê bem, primário e secundário. Pessoal, álcool primário, ele oxida. Ele dá aldeído, que dá ácido. É alóico, lembra? Álcool primário, aldeído, ácido carboxílico. Álcool secundário dá cetona. Álcool terciário não tem onde o oxigênio entrar. Lembra da aula? Não tem. Ele, então, não oxida. Só quem oxida é álcool primário e secundário. Guga, e álcool e fenol? A gente estudou quem são os ácidos da química orgânica. Ácido carboxílico, fenol, água e álcool. Então, fenol tem caráter ácido. Como o fenol tem caráter ácido, ele reage com base. Mas o álcool também tem, mas é menos ácido do que a água. Ácido carboxílico, fenol, água e álcool. Ele é pouquíssimo. Então, ele não reage.
Então, o fenol reage com base, o álcool não. E por que o fenol reage? Porque tem características base. Desculpa, ácidos. E aqui agora, ácido e fenol, quem é mais ácido? O ácido carboxílico. Então, ele reage com sal de pH básico. Vê, o fenol reage com base, mas com um sal de pH básico, não. Porque para tu reagir com sal de pH básico, tu tem que ser muito ácido. Para tu dizer, ei, vem, reage comigo. Então, o ácido carboxílico é um ácido, ele reage com sal de pH básico. O fenol não consegue, não. Então, pessoal, é importante, tá? E o outro grupo de função é o álcool e éter, que são isômeros de função, né? Lembre, o ponto de ebulição do álcool é maior do que o do éter. Por que, Guga? Não é para decorar, não. Você tem que lembrar. Álcool faz ponte de hidrogênio, éter não. Então, pessoal, a gente pode reagir o álcool com sódio. Sódio é muito reativo, reage com a água, né? O éter não. E para terminar, a amina primária, secundária e terciária. As aminas primárias reagem com ácido nitroso, HNO2, formando álcool e água. A amina secundária forma nitrosamina. E a amina terciária não tem nenhum sinal característico, ela é pouco reativa devido ao quê? Ao impedimento estérico. O que é isso? O nitrogênio está lá no meio e a amina terciária tem muitos ligantes ao redor. Tem 3 carbonos no mínimo, né? Então faz com que ela baixe a reatividade, isso é chamado de impedimento estérico. Ufa, pessoal, legal, né? Química orgânica é muito mais interessante. Segue o canal, se tiver dúvida, manda tuas dúvidas aí pra gente. Quiser material, é só me pedir que eu mando para você com o maior prazer do mundo. Certo? Beijocas. Tchau, pessoal.